Imagine descobrir que um grupo de agentes entrou secretamente em um dos países mais fechados do mundo, invadiu um depósito altamente protegido, abriu dezenas de cofres, retirou centenas de quilos de documentos ultra secretos e simplesmente desapareceu antes que qualquer autoridade percebesse o que havia acontecido. Olhando assim, parece roteiro de Hollywood, mas essa operação aconteceu de verdade e ela foi executada por uma organização que, há décadas, desperta fascínio, medo e inúmeras controvérsias. Uma agência cercada por mistérios, uma organização que já caçou criminosos de guerras escondidos do outro lado do planeta, infiltrou agentes em países considerados inimigos, participou de operações que mudaram o rumo de conflitos internacionais e se tornou referência mundial quando o assunto é inteligência. Hoje vamos conhecer a história do Mossad, como essa agência surgiu, por que ela ganhou uma reputação tão poderosa, quais foram suas maiores operações e até onde um serviço secreto pode ir quando acredita estar defendendo a sobrevivência do seu próprio país. Essa é uma história repleta de espionagem, guerras, operações clandestinas e decisões que continuam sendo debatidas até hoje. E conforme avançarmos, você vai entender por que o nome Mossad desperta tanta atenção em praticamente qualquer lugar do mundo. Para entender o nascimento do Mossad, precisamos voltar ao ano de 1948. Naquele momento, após décadas de tensões e disputas na região, era proclamado a independência de Israel, mas o novo Estado mal havia sido criado quando enfrentou seu primeiro grande desafio. Diversos países árabes iniciaram uma ofensiva militar praticamente imediata. Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque participariam da guerra que colocaria em risco a própria existência do país. Para os líderes israelenses daquela época, a situação era simples. Se Israel perdesse aquele conflito, talvez deixasse de existir antes mesmo de completar seu primeiro ano. Essa percepção marcaria profundamente toda a estratégia de segurança israelense nas décadas seguintes. A guerra também revelou outro problema. As informações obtidas antes dos ataques eram insuficientes. Faltavam dados confiáveis sobre movimentações militares, capacidade dos adversários e intenções estratégicas. Era necessário criar uma estrutura de inteligência muito mais eficiente. Foi nesse contexto que o então primeiro-ministro David Ben-Gurion iniciou uma ampla reorganização dos serviços de inteligência do país. Em vez de concentrar todas as funções em um único órgão, Israel passou a dividir responsabilidades. A segurança interna ficou sob a responsabilidade de uma agência específica. A inteligência militar ela recebeu uma estrutura própria e surgiu um terceiro órgão que teria uma missão completamente diferente: atuar além das fronteiras israelenses, espionar, coletar informações, criar redes clandestinas, executar operações secretas. Esse órgão recebeu o nome que ficaria conhecido em todo o planeta: Mossad. Seu nome completo significa aproximadamente Instituto para Inteligência e Operações Especiais. Desde o início, sua função nunca foi obter informações. A missão era impedir que ameaças chegassem até Israel antes que elas se transformassem em guerras. E existe um detalhe importante que muitas das vezes passa despercebido quando se fala sobre o Mossad. Os primeiros agentes, eles não eram apenas profissionais treinados. Muitos eram sobreviventes do Holocausto. Outros haviam perdido praticamente toda a família durante a Segunda Guerra Mundial. Isso influenciou profundamente a cultura da organização. Para aqueles homens e mulheres, proteger Israel significava impedir que uma tragédia semelhante pudesse acontecer novamente. Essa mentalidade ajudou a construir uma agência disposta a assumir riscos que poucos serviços secretos aceitariam enfrentar. Durante seus primeiros anos, o Mossad concentrou esforços em criar uma ampla rede de contatos espalhada pelo Oriente Médio, Europa e outras regiões.
operações. Informantes eram recrutados, novas identidades eram produzidas, empresas de fachada eram criadas. Documentos falsos permitiam que agentes cruzassem fronteiras sem levantar suspeitas. Ao contrário da imagem popular criada pelos filmes, grande parte do trabalho de inteligência não envolvia perseguições ou confrontos. Envolvia paciência, observação, análise, meses ou até anos acompanhando discretamente uma única pessoa. Às vezes, o sucesso de uma missão dependia de um pequeno detalhe percebido depois de milhares de horas de vigilância. Foi justamente essa combinação de planejamento, disciplina e sigilo que prepararia o Mossad para sua primeira grande operação internacional, uma missão que chamaria a atenção do mundo inteiro. O alvo não era um general, nem um presidente, era um dos homens mais procurados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um dos principais responsáveis pela logística que levou milhões de judeus aos campos de extermínio nazistas. Seu nome era Adolf Eichmann e durante anos acreditava-se que ele jamais seria encontrado, mas o Mossad tinha outros planos. Após o fim da guerra, diversos integrantes do regime nazista conseguiram fugir da Europa. Alguns utilizaram documentos falsos. Outros receberam ajuda para escapar por rotas clandestinas, conhecidas posteriormente como Red Lines. Entre eles estava Adolf Eichmann. Durante anos, ele viveu discretamente na Argentina, utilizando outra identidade. Levava uma vida aparentemente comum. Trabalhava, criava sua família e procurava permanecer longe dos holofotes. Mas informações recebidas pela inteligência israelense começaram a indicar que aquele homem aparentemente comum poderia ser, na verdade, um dos arquitetos do Holocausto. Em vez de agir imediatamente, o Mossad iniciou uma longa operação de vigilância. Os agentes observavam seus horários, analisavam seus deslocamentos, fotografavam encontros, comparavam características físicas com registros históricos. Cada detalhe precisava ser confirmado. Qualquer erro poderia comprometer toda a missão e provocar uma crise diplomática internacional. Depois de meses reunindo evidências, veio a confirmação. Era realmente Adolf Eichmann. Então começou uma das operações mais ousadas da história da espionagem moderna. Em maio de 1960, agentes israelenses interceptaram Eichmann quando ele voltava do trabalho para casa. Sem chamar atenção, conseguiram dominá-lo rapidamente. Nos dias seguintes, ele permaneceu escondido em um local seguro, enquanto o plano para retirá-lo da Argentina era colocado em prática. Disfarçado como integrante de uma tripulação da companhia aérea israelense, sedado e utilizando documentação falsa, Eichmann foi embarcado secretamente rumo a Israel. Quando a notícia veio a público, o impacto foi mundial. O julgamento reuniu sobreviventes do Holocausto, testemunhas e documentos que revelaram em detalhes como funcionava a máquina de extermínio nazista. Para milhões de pessoas, foi a primeira vez que muitos desses relatos ganharam grande repercussão internacional. Ao mesmo tempo, a operação consolidou definitivamente a reputação do Mossad. A mensagem era clara. Mesmo décadas depois, mesmo escondido do outro lado do mundo, alguns alvos ainda poderiam ser encontrados. Mas se essa missão colocou o Mossad no mapa mundial, a operação seguinte faria algo ainda maior. Ela mudaria o equilíbrio militar da Guerra Fria, porque Israel conseguiu fazer algo impossível: convencer um piloto inimigo a roubar um dos caças mais secretos da União Soviética e pousá-lo voluntariamente em território israelense. E foi apenas o começo de uma sequência de operações que transformaria o Mossad em uma das agências de inteligência mais conhecidas do planeta. Se a captura de Adolf Eichmann mostrou que a Mossad era capaz de encontrar um criminoso de guerra escondido do outro lado do planeta, a operação seguinte provaria que a agência também podia alterar o equilíbrio estratégico entre grandes potências. Na metade da década de 1960, a Guerra Fria dividia o mundo em dois grandes blocos. De um lado,
os Estados Unidos e seus aliados. Do outro, a União Soviética, que equipava diversos países árabes com armamentos modernos. Entre essas armas, havia uma que despertava enorme preocupação em Israel e no Ocidente: o caça soviético MiG-21. Considerado um dos aviões de combate mais avançados da época, ele representava uma vantagem significativa para as forças aéreas árabes. Pouco se conhecia sobre suas capacidades reais, e compreender seus pontos fortes e fracos poderia mudar completamente o planejamento militar de futuras guerras. Em vez de tentar capturar a aeronave durante um conflito, o Mossad buscou uma alternativa muito mais ousada. A agência passou a procurar um piloto disposto a desertar. Depois de meses de contatos discretos e negociações extremamente sigilosas, surgiu uma oportunidade. Um piloto iraquiano, descontente com sua situação dentro da Força Aérea, aceitou cooperar. Em troca da retirada segura da sua família do Iraque, ele concordou em realizar uma missão que parecia impossível. Em agosto de 1966, decolou normalmente em seu MiG-21. Nada indicava que aquele voo seria diferente dos anteriores. Pouco tempo depois, porém, mudou sua rota e cruzou o espaço aéreo em direção a Israel. Quando pousou em segurança, autoridades israelenses perceberam que tinham em mãos uma das maiores vitórias de inteligência da Guerra Fria. Engenheiros desmontaram completamente a aeronave. Especialistas estudaram seus sistemas. Pilotos realizaram voos de testes. Cada detalhe ajudou Israel e seus aliados a compreender como enfrentar aquele caça em futuros combates. As informações obtidas também foram compartilhadas com os Estados Unidos, fortalecendo ainda mais a cooperação estratégica entre os dois países. O sucesso da operação elevou o prestígio internacional do Mossad e mostrou que uma única missão de inteligência podia produzir efeitos militares muito maiores do que uma batalha inteira. Mas nenhuma agência de inteligência consegue realizar operações desse nível sem investir pesadamente na preparação de seus agentes. Ao longo daqueles anos, o Mossad passou por uma profunda modernização. O recrutamento tornou-se extremamente rigoroso. Não bastava falar outros idiomas. Não bastava ter preparo físico. Era necessário demonstrar capacidade de improvisação, controle emocional, inteligência analítica e habilidade para viver durante meses, às vezes até anos, sob uma identidade completamente diferente. O treinamento incluía técnicas de vigilância, contra-espionagem, criptografia, negociação, criação de disfarces e adaptação cultural. Cada missão exigia um perfil diferente. Alguns agentes precisavam se passar por empresário, outros assumiam identidade de diplomatas, jornalistas ou comerciantes. Em muitos casos, passavam anos construindo uma vida fictícia antes mesmo de iniciar a verdadeira operação. Essa estrutura permitiu ao Mossad ampliar sua rede de informações em diversos países do Oriente Médio, fornecendo dados estratégicos que se mostrariam decisivos pouco tempo depois. Em junho de 1967, as tensões entre Israel e seus vizinhos atingiram um ponto crítico. Movimentações militares, discursos cada vez mais agressivos e o fechamento do Estreito de Tirã aumentavam o risco de uma guerra em larga escala. Nesse cenário, as informações coletadas pela inteligência israelense tiveram um papel importante no planejamento das operações militares. Israel lançou um ataque preventivo contra bases aéreas egípcias, destruindo grande parte das aeronaves ainda em solo. Com a superioridade aérea conquistada nas primeiras horas do conflito, o restante da campanha avançou rapidamente. Ao final da chamada Guerra dos 6 Dias, Israel havia ampliado significativamente o território sob seu controle. Para muitos analistas militares, a preparação baseada em inteligência foi
um dos fatores que contribuíram para aquele resultado. O episódio consolidou ainda mais a reputação dos serviços de inteligência israelense. Mas em meio a essa longa campanha, aconteceria um erro que abalaria profundamente a reputação da agência. Pela primeira vez, uma operação do Mossad sairia completamente do controle, e o mundo inteiro descobriria isso. Em julho de 1973, informações de inteligência levaram agentes israelenses até a cidade de Lillehammer, na Noruega. A equipe acreditava ter localizado Ali Hassan Salamé, apontado por Israel como um dos principais organizadores do atentado de Munique. Após dias de vigilância, os agentes concluíram que haviam encontrado o homem procurado. Quando surgiu a oportunidade, decidiram agir. O alvo foi morto a tiros em via pública. Poucas horas depois, porém, começaram a surgir dúvidas. Rapidamente ficou claro que havia ocorrido um grave erro de identificação. A vítima não era Ali Hassan Salamé, era Ahmed Bouchik, um garçom marroquino que vivia na Noruega e não possuía ligação com o atentado de Munique. A repercussão foi imediata. A polícia norueguesa iniciou uma ampla investigação. Diversos integrantes da equipe israelense foram presos. Durante os interrogatórios, vieram à tona detalhes sobre métodos operacionais, utilização de documentos falsos, apartamentos seguros e parte da estrutura clandestina empregada pelo Mossad. Foi um dos maiores constrangimentos internacionais já enfrentados pela agência. Anos depois, Israel concordaria em indenizar a família da vítima, embora o episódio continue sendo lembrado como um dos maiores fracassos da história do serviço de inteligência israelense. Para qualquer organização de inteligência, erros como este têm consequências profundas, não apenas pela perda de credibilidade, mas porque obrigam toda a estrutura a rever procedimentos, revisar protocolos e fortalecer mecanismos de verificação. E foi exatamente isso que aconteceu. Apesar da crise diplomática, o Mossad não abandonou a missão que havia recebido anos antes. Pelo contrário, a agência decidiu continuar procurando Ali Hassan Salamé, e dessa vez faria isso com ainda mais cautela. Os erros de Lillehammer serviram como uma dura lição. Cada etapa das futuras operações passou a ser revisada com ainda mais rigor. Novos protocolos foram adotados. A verificação de informações tornou-se mais criteriosa e a margem para falhas foi reduzida ao mínimo, mas a determinação permanecia a mesma. Para o Mossad, o tempo nunca foi um obstáculo. Se fosse necessário esperar meses, anos ou até uma década, eles esperariam, porque na lógica da inteligência israelense, algumas missões simplesmente não terminavam até que fossem concluídas. E depois de quase 6 anos de buscas silenciosas, infiltrações e vigilâncias constantes do mundo inteiro, para qualquer organização de inteligência, erros como este têm consequências profundas. O homem que havia escapado em Lillehammer voltaria a entrar no radar, e dessa vez não haveria erro, e a operação que estava prestes a acontecer voltaria a colocar o Mossad no centro das atenções do mundo inteiro.